Bem-vindos a mais um vídeo de análise de One Piece, dessa vez sobre o capítulo 1099 do mangá. Gente, aquele capítulo que até foi meio que previsível, né? Pô, quem deve ter curado a doença da Bonnie, dado todo o contexto de Egghead, deve ter sido o Vegapunk, o Kuma deve ter feito uma negociata com ele. E a gente viu isso nesse capítulo, mas ainda assim temos o encanto da contação de história do Eiichiro Oda. Tem uns momentos nesse capítulo que me fazem lembrar por que eu sou tão apaixonado por One Piece há mais de 20 anos, velho. Por que esse mangá me cativou e por que ele continua cativando, porque ele poderia ter perdido a mão em determinado momento, mas às vezes você olha um requadro de One Piece, você bate o olho numa página e, pô, é sobre isso. E tá tudo bem. Eu sou o Matheus Joyboy, esse é o Projeto All Blue que tá aí disponível para vocês há mais de 11 anos. E vem com nós, agora a jornada continua no Apoia-se, onde a galera tá recebendo conteúdo antecipado. Leitura dublada e análise chegam nos dias normais, pra geral uma semana depois. E olha só, pra quem tá reclamando aí, com 5 reaisinhos é uma passagem de ônibus, uma passagem de metrô, gente. Por mês, você tem direito a isso e muito mais, as lives, por exemplo, e a gente vai desbloquear muito conteúdo quando for batendo as metas do Apoia-se. Beleza? Vamos lá ao capítulo. O título do capítulo 1099 é Pacifista. É um capítulo sobre quem o Kuma realmente é. E é simbólico porque é nesse capítulo que mostra como o Kuma recebeu aquela alcunha misteriosa de tirano, que não tem nada a ver. Na verdade, o Kuma sofreu uma baita de uma difamação. O bom é que o Kuma é um personagem maduro e nem ligava pra isso. Os velhinhos é que ficavam mais indignados, né? O que tá acontecendo aqui, esse governo, esse rei Beckore? E o Kuma de boa, tá vivendo a vidinha dele, né? Temos uma capinha com os guaxinim dando um grau no cabelo do Oden. Que delícia ver esse personagem novamente, né? Personagemzaço. É um dos que eu mais me identifico na obra. Altamente compatível o Oden tá na capa do capítulo 1099, porque ele é um personagem tão grandioso quanto o Kuma. O Oden teve mais pompa, né? Por todo o contexto de Wano, ele fez parte da tripulação do Roger, mas pô, o Kuma fez parte aí da tripulação, né? Por assim dizer, do exército revolucionário do Dragon. Então, ó, eu vou até me preparar aqui e apertar os cintos, porque esse capítulo mexeu comigo. Eu gosto muito de organizar para vocês a estrutura do capítulo. O Oda é realmente um gênio. Ele tem aqui 6 partes nesse capítulo, 17 paginazinhas. O cara consegue dividir em 6 acontecimentos e tem uma boa divisão de páginas por acontecimento. Então a gente tem 3 páginas para a revolução de um homem só, mais 3 páginas para o Rei Kuma, o Rei Bulldog e o Fruto da Bonnie, 2 páginas para Kuma, o Tirano, 2 páginas para as viagens do Kuma em busca da cura para Bonnie, 2 páginas para o encontro com os revolucionários e um norte para o Kuma e sua busca pela cura para Bonnie, e 4 páginas para o Vegapunk e o início do projeto pacifista. Eu acredito que muita gente achou aquele capítulo de God Valley rushado, mas não é, gente. O Oda é um ótimo contador de história. Aquilo ali é porque ele não quis mostrar, né, o Roger versus Rocks. Eu acredito que quando a gente tiver o flashback do Shibeki, aí sim a gente vai ver com mais detalhes toda essa parada do God Valley. O Oda não quis contar esse tipo de coisa, tipo como o Roger encontrou o Shanks no baú do tesouro, saca? Então, é um flashback do Kuma, vamos focar no Kuma. E aqui a gente vê também ele passando por todas essas partes com uma agilidade, com um ritmo muito gostoso. Vamos então para esse primeiro tópico, para essa primeira parte, é como eu organizo o meu roteiro, 3 páginas para a revolução de um homem só. A gente vê logo no início do capítulo o Kuma dando tudo de si para salvar o seu povo. Ao final do capítulo 1098, quando ele tem a notícia de que o Beckore voltou, ele tá meio preocupadão ali no gancho, né? Aqui você já vê ele ensandecido, se esforçando bastante, indo além dos seus limites, e olha que o Kuma demora pra chegar no limite dele, né? Que o cara é um bucaneiro, ele é bastante resistente, né? Acredito que a raça dele é aquilo que a gente fala também das Zoans, de maneira geral, né? Atributos físicos. Os bucaneiros têm uns atributos físicos
absurdo, né? Mas vai ser legal quando o Oda desenvolver melhor esses parâmetros. E a gente vê que o sul do reino de Sorbet tá incendiado, que o fogo bate no céu. E é muito revoltante quando a gente vê o Bakori dizendo que ele se inspirou nos nobres de um país do longínquo leste pra tá fazendo o que ele tá fazendo no reino de Sorbet. Que país é esse do longínquo leste no mundo de One Piece? O reino de Goa, né? Então, é toda aquela parada do incêndio no terminal cinza e tal. O que a gente viu ali no flashback do Luffy no volume 60. Vemos, então, o povo do norte do reino de Sorbet indignado com o rei. Foi a gota d'água, né? Porque até esse momento eu via esse povo do norte de Sorbet, que tava ali na capital real, os protegidinhos e tal, porque pagavam os impostos e pá. Era um povo medíocre, né? Era os isentão. E agora, é uma coisa boa que aconteceu, quando os isentão tomam um lado, e esse lado é o lado certo, é o lado do oprimido. Então vamos lutar todo mundo junto com o opressor. Não deveria ser assim o mundo, né? Oh, meu Deus, ia ser uma delícia, ia ser maravilhoso. Imagine all the people living life in peace. E aí, os militares ali que estão protegendo o rei começam a atirar no povo a pedido do rei, velho. O rei ainda diz, ó, mata uns 4 ou 5 aí pra eles aprenderem a lição. E aí vem o Kuma, puto da cara, velho. Que maravilhoso esse painel. A gente não vê em nenhum momento desse capítulo o Bakori sangrando, olhinhos virando. Vocês queriam, né? Eu também. Mas essa elipse é interessante de ficar no nosso imaginário. É muito interessante. Eu acho que o mais importante nesse capítulo é você ver aquilo que a gente já tinha visto ali no 1097, né? Do Kuma se indignando e você vendo a reação do oprimido ou de alguém que quer ajudar o oprimido. Porque se o Kuma tá no meio ali do sul com os velhinhos, ele pode ser forte do jeito que for, mas ele é oprimido também. Ele sempre foi, né? O cara começou a vida dele como escravo e pá. E é muito louco quando tem o painel da Bonnie lá na porta da igrejinha. Que agonia que dá, né? A luz batendo nela. Você sabe da toda a condição da doença da Safira. E ela diz que nunca viu o pai dela assim, né? E, pô, nem a gente tinha visto até então dentro do flashback. A gente sabe que desde a sua apresentação como é um personagem sisudo, sério e tal, mas no flashback é só o Kuma bondoso, exceto quando tem alguns painéis dele na Revolução, o jeito que ele fica mais amargo pela vida quando a Jeanne é sequestrada por um dos dragões celestiais e pá. Mas aqui o Kuma tá na fúria. Na investida final de Kuma, quando ele finalmente vai atacar Bakori, o Kuma ainda lembra de uns velhinhos morrendo queimados, gente. Então, por mais que não tenha mostrado tanta a violência do Bakori nesse episódio em específico, deve ter morrido muita gente ali do sul. Muita gente. E pelos esquemas do Oda, a gente até pode perceber, assim, que o reino de Sorbet é pequeno. Mas são uns esqueminha, né, gente? O mapinha e tal, é uma síntese, né? É toda uma cidade pobre ali que o cara queimou, né? Como a gente falou anteriormente, o fogo desse incêndio batia no céu, velho. Foi um negócio absurdo. E aí, quando o Kuma finalmente chega na frente do cara, é impacto do urso. Escatepefe, meu colega! E esse dia é conhecido na história do mundo de One Piece como a Revolução de um Homem Só em Sorbet. Revolução de um homem só é um termo bastante simbólico, né? E às vezes a gente só enxerga a revolução em algo grandioso como visto nesse capítulo. Mas lembrem-se, pessoal, daquelas revoluções dentro de um microcosmo, dentro do seu microcosmo. Você pode fazer uma revolução dentro da sua vida. Por exemplo, coloquem pra fora tudo aquilo que deixa vocês indignados, senão essas coisas te comem por dentro, velho. E a priori pode até trazer pra vocês uma consequência amarga, assim, de início. Mas a transformação espiritual vem e novos caminhos se abrem pra vocês na vida. Eu mesmo estou passando por uma transformação maravilhosa agora na minha vida por acontecimentos recentes, que a gente até vai entrar em detalhe aqui nesse vídeo, porque esse capítulo 1099 ele foi muito simbólico pra mim e eu quero trazer toda essa percepção pra vocês. Pelo que eu passei, eu acredito que eu agora tenho um conhecimento de causa
pra poder conversar com vocês sobre cancelamento, essas coisas, e acredito que em todas as esferas vocês podem sofrer isso também, né? Na escola, na faculdade, no trabalho, né? Então, a sociedade tá muito louca hoje, velho. E eu acho que vai ser bem importante a gente tratar esse assunto aqui. Então, o que eu quero dizer nesse momento agora é: revolucione-se dentro de si mesmo, que isso já é um começo. É aí então que temos 3 páginas para o Rei Kuma, o Rei Bulldog e o Fruto da Bonnie. A gente vê o Jay Garcia Saturno recebendo a notícia de que o Kuma é o novo rei de Sorbet. Ele recebe essa notícia em Marigeoise, e eu tô achando bem interessante como o Oda tá destacando esse astro ancião em específico. Ele não tá falando do Júpiter, do Mercúrio, ele tá falando do Saturno. Ele sempre tá mostrando o Saturno, e isso me leva a crer cada vez mais naquela teoria que o fandom tá mandando aí de que ele é o pai verdadeiro da Bonnie, né? E aí, pô, imagina, depois desse flashback, o Kuma chega em Egghead e tá lá todas as peças no tabuleiro reunidas. Meu Deus, que lavagem de roupa, hein? E aí o Kuma, ele vira rei do reino de Sorbet, escolhido pelo povo. Eu achei bem bacana, velho. Não tem uma linhagem aí, né? Basicamente é uma ideia mais democrática. Não é uma democracia em si organizada, estruturada, mas é uma parada muito mais democrática do que a simples monarquia, né? Me lembrou muito Game of Thrones. Quem aí já assistiu Game of Thrones? Eu lembro muito dos reis Joffrey e Jon Snow. Enquanto o Joffrey é aquele mimado que todo mundo odeia, e tem personagens bem mais odiáveis do que ele, mas o Joffrey, nas 4 primeiras temporadas de Game of Thrones, ele sempre faz questão de dizer I am the king! Eu sou o rei! Eu é que mando aqui e tal, é um rei opressor. Enquanto, no caso do Jon Snow, ele nem queria ser rei. Ele é bom numa parada de liderar temporariamente um grupo numa batalha, mas ele não queria ter essa responsabilidade política. Só que o povo coroa Jon Snow o King of the North, o rei do norte, né? Então é um caso parecido com o do Kuma, mas Kuma é rei só na teoria. Bulldog é o tal que tá governando Sorbet, e tudo na camaradagem. Ele é amigo do Kuma. Tem até um velhinho que diz algo sobre o Bulldog bem legal, que eles ainda eram pobres no governo do Bulldog, mas eles eram felizes, né? Então, o Bulldog, ele foi rei antes do Bekory, e agora ele tá tipo como um rei regente, né? É tipo o pai do Boromir e Faramir em Senhor dos Anéis. Enquanto Aragorn não chegava pra ser rei, a família do Boromir, né, liderada pelo pai dele, eram os regentes ali de... Como é o nome do lugar? Gondor? É Gondor. Eu vi aqui entre gravações. Daí chega a Bonnie, adulta, e todo mundo pensa que é a Ginny. Como assim, que bruxaria é essa? Mas é a Bonnie. E de alguma maneira a Bonnie comeu o fruto Toshi. Como? Talvez nunca saberemos. E, gente, na real, não importa. Senão daqui a pouco a gente vai ficar... Como é que o Katakuri comeu o fruto dele? Né? Eu acho que tem eventos que desenvolvem o personagem até. De como ele adquiriu aquele poder. Tipo, no caso da Big Mom, por exemplo, o canibalismo, ela devorou até a mãe Carmel e pá. Saca? Então é importante você saber como ela comeu o fruto nesse contexto. Mas o da Bonnie, sinceramente, vai que é tua, fia. A gente vê um dos véis da vila identificando o fruto pela enciclopédia. Muito legal, né? Você ter no mundo de One Piece a enciclopédia dos frutos do diabo. E eu acredito que deve ser uma enciclopédia em construção, né? Deve ter, sabe, essa parada de livro, edição atualizada e ampliada. Porque devem descobrir frutos do diabo novos, né? E aí, pensando por esse viés, no nosso mundo real, poderia ter um databook dos frutos do diabo naquele formato, não de livro fechado, mas de Vivre Card. Eu não sei se vocês sabem, né, que a gente teve, né, o databook Red, Blue, Yellow, Green, teve até o Blue Deep, só que agora é Vivre Card, então é tipo um fichário que abre, fecha, você encaixa as páginas ao seu bel prazer, se organiza como quiser, então é a capacidade de expansão infinita, né, pra caso, por mais que o One Piece acabe, pode ter spin-offs por aí, e o Eiichiro Oda supervisionar, que nem o Toriyama faz no Dragon Ball Super com o Toyotaro e tal.
o Masashi Kishimoto também no Boruto, o True Blue Vortex também. Agora, o Kishimoto, ele tá bem envolvido no roteiro, mas eles podem dar ideias, né? No caso, o Oda, pensando nesse futuro, pode dar ideias de novas Akuma no Mi e a gente ter esse esquema do fichário. Gente, eu sempre falo isso, que eu sou louco pra uma enciclopédia de Akuma no Mi no mundo real, velho. Façam, publiquem, japoneses! E aí, a Bonnie fica velha. Só que não, o carinha lá, o amigo do Kuma, da Bonnie, tá segurando a Rainha Connie, velho. É muito bonitinho essa cena, velho. A cara da Rainha Connie, o Oda mandou muito bem nesse desenho, velho. Ela sem entender, toda frágilzinha sendo segurada pelo cara, né? E, velho, a Connie é a mãe do Bulldog, que já é velho. Aí eu... Quantos anos essa mulher tem, velho? Só acho que ela não deve ser mais velha do que a Doutora Kureha, né? Que ela é o shonen da velhice. Ela conseguiu... E da velhice e da medicina, né? Pelos conhecimentos dela, ela conseguiu manter a idade ali, quantos anos, gente? 141, né? E... eu achei assim, pô... Acho que a galera vai achar pelo em ovo aí, porque a aparência da Bonnie é idêntica da Connie quando a Bonnie fica velha, a partir do fruto Toshitoshi, né? Mas eu acho que é só coincidência, tá, gente? Não teria como ela ser da linhagem do Bulldog. Porque, beleza, ela é filha de um dragão celestial, mas essa galera que governou Sorbet não é dragão celestial. É tipo, no máximo tem assento ali na Reverie, no governo mundial, é país afiliado e pá. Eu tô acreditando cada vez mais, como eu falei anteriormente, que o Saturno é o pai dela. Mas também, se o Oda não quiser mostrar quem é o pai da Bonnie e ficar... foi um certo dragão celestial, por mim tudo bem também. Aí vamos para 2 paginazinhas sobre Kuma, o Tirano. Os jornais chegam com as notícias sobre Kuma e a atribuição dessa alcunha de Tirano pra ele. Gente, é impressionante como a arte imita a vida, né? Porque, presta atenção, quem tá ao redor do Kuma sabe quem ele é verdadeiramente. O que é que tá no coração do cara. Enquanto isso, ele tá sendo altamente difamado por aquelas pessoas que queriam o mal dele. Nesse capítulo, e olhem só como eu continuo me surpreendendo com as coisas de One Piece, né? 1100 capítulos depois. Mas esse capítulo ele me faz perceber que o problema com o fandom brasileiro de One Piece, eu tenho mais conhecimento de causa do fandom brasileiro, né? Véi, o problema com esse fandom é um buraco muito mais fundo do que a gente imagina. Porque a gente fica, porque tem uma galera que não entende as mensagens políticas. Como é que essa galera vai entender as mensagens mais maduras da obra se não entende o básico sobre as relações, amizade, empatia? Isso que eu tô falando é principalmente pra aquela galera que teve um discurso de ódio absurdo contra mim, principalmente nesse cancelamento recente que rolou. Eu já venho levando muita porrada desde que eu comecei a me posicionar politicamente, desde que o conteúdo aqui no canal começou a ficar mais maduro, mais responsável. E é muito louco, velho, quando rolou aquele incidente, né? Porque, pô, o capítulo 1100 tá chegando e cada um, nesse evento do cancelamento, levantou uma placa mostrando muito bem quem é. Cada um disse ali quem é, na medida dos seus ataques, saca? E muita gente ali que tava atacando também mostrou que não tá absorvendo nada de uma obra tão maravilhosamente transformadora. É de dar pena, velho. É pertinente demais e eu falo sobre mim, porque é a minha vivência. Eu tô aqui nesse vídeo, então eu tenho que falar sobre a minha vivência. E eu sei que falar sobre a minha vivência vai fazer eu e você aí do outro lado nos conectarmos a partir desse assunto e abrir sua mente para o que de repente você pode até passar na sua vida se você ainda não passou. Porque lembre-se, o próximo cancelado pode ser você. Por nada, tá bom? Então, tem muita gente que basicamente gosta de definir que Mateus é o tirano. Né? Kuma, o tirano. Mateus, o tirano. Mas peraí, quem define quem você é? É você mesmo ou uns fulano aí? E isso é uma parada muito importante que eu queria deixar registrado aqui nesse vídeo, gente. É por isso que eu me identifico com personagens como Oden, Roger, Shanks, Kuma agora também. Conhece-te
a ti mesmo. É uma frase até que tá no filme de Matrix, né? Uma frase filosófica. Saiba muito bem quem você é. A honestidade de você profundamente se conhecer, os seus quereres, as suas vontades. Observe a sua trajetória e as suas escolhas, porque ninguém, além de você mesmo, pode lhe definir. Mas bom, vamos seguir que Bakori quer atacar Sorbet de novo. Galera tá ali, vivendo a vidinha em paz. O cara não pode ver ninguém feliz, né? Mas o Kuma está querendo contra-atacar, traçando vários planos para poder contra-atacar. Esse é o Kuma, mas aí, consequentemente, ele não poderia mais ficar no reino de Sorbet, né? Porque aí, já que o Bakori tá em conluio com o governo mundial, se o Kuma vai atacando o cara, não vai ser mais um reino de Sorbet, vai ser uma ilha com um monte de bandidos aos olhos do governo mundial, né? E aí o Kuma, sabendo que vai precisar sair da ilha, ele pede pro Bulldog cuidar da Bonnie. E lá vai Kuma, sozinho num barquinho, enfrentar pelo menos uns 3 navios parrudos da marinha, com o Bakori no meio e Scateplayfizinho, que é um quadrinho bem pequenininho. Vamos então para aquela etapa que dura 2 páginas, aquela etapa chamada As Viagens do Kuma em busca da cura pra Bonnie. E depois desse segundo ataque a Bakori, Kuma ganha sua recompensa finalmente. Eu fico curioso pra saber se é a de 296 milhões diretão ou se teve outros valores antes, né? Porque, pô, o que o Kuma fez foi grandioso aqui. Aí não dá pra saber muito bem. Mas, bom. Connie fica cuidando de Bonnie. Claro, o Bulldog tá cuidando, né? Mas o Bulldog, ele deve estar administrando muita coisa, as finanças, muita coisa do reino, né? E a Connie já deve ter uma vidinha mais tranquila, tem mais tempo pra cuidar da Bonnie, e o carinho entre as duas deve ter sido muito grande, né? Porque o chapéu que a Bonnie carrega é o chapéu da sua vó, vamos dizer assim. É aí que vemos o Kuma viajando, né? Ele no meio das suas viagens, e um dos primeiros destinos dele, né? É o reino de Torino. Ô, velho, que negócio bacana. Isso é o final de uma página. Se liga na estrutura, que você fica já surpreso, né? Que da hora, o Kuma em Torino, né? O cara tá precisando de uma cura, então ele foi num país que tem uma medicina desenvolvida, tem toda uma parada natureba da medicina ali também, né? Só que aí, quando você vira a página, o Oda continua surpreendendo e vai mostrando cada ilha pra onde ele enviou cada tripulante do bando do Luffy, velho. Provando que o Kuma precisava ter estado nesses lugares previamente. E como o Kuma, ele teve uma estratégia para onde enviar cada um, né? Para onde especificamente a Nami pode ser desenvolvida? O Eteria. Para onde o Chopper pode se desenvolver? Ele é o médico do navio? Torino. Em meio à passagem do Kuma por essas ilhas, a gente vê Kuraigana. É um lugar que me chamou bastante atenção. Por que o Kuma foi visitar especificamente Kuraigana para buscar a cura para Bonnie? Lembrando que Kuraigana, numa tradução livre, seria Ilha Sombria, tá? Eu que tô curtindo localizar e adaptar tudo aqui nos termos falados no meu vídeo, né? Aí eu fico pensando, o Mihawk, ele já tava na Ilha Sombria, em Kuraigana, quando o Kuma visitou a ilha nesse flashback, lembrando que nessa ilha havia um reino chamado Shikearu, que numa tradução livre é o reino do mormaço, né? Uma ilha bem pesada, o clima é bem tenso, né? E, sei lá, vai que ali estivesse um antigo residente que não se dava bem com luz, que especificamente até poderia ter tido a doença da Safira, por isso que a ilha é escura e tal. Vamos desenvolver um reino aqui pra... naturalmente a gente consegue se proteger dessa doença, né? Se bem que tem a luz do luar também, mas bom. Acho que justamente pra resolver a doença da Bonnie, eu fiquei meio curioso dele ter ido nessa ilha. Eu adorei que nessas andanças, Kuma encontra e detona Abdullah e Jit, que hoje são da grande frota dos Chapéus de Palha, liderados pelo esquadrão do Idel, tá? E eu nem preciso comentar, mas eu faço questão, que o Kuma só detonou os dois porque eles que vieram caçar encrenca em primeiro lugar. Kuma também vai para locais como Baltimore, para onde ele enviou o Frank, ali em Sabaody para time skip.
Tequila Wolf, a ponte, que é um dos grandes mistérios de One Piece, né? Uma parada até meio Zunisha da vida em questão de nível do mistério. Que a gente fala pouco na ponte de Tequila Wolf, mas ela tá ligando o que ao que, saca? Foi pra onde ele enviou a Robin, o Eteria, pra onde ele enviou a Nami, o arquipélago de Boin, a gente vê o Heracles, pra onde ele enviou o Sop, né, esse arquipélago, e nada. E o Kuma vai ficando muito triste. Ele até diz posteriormente pro Dragon, né, quando ele se encontra com os revolucionários, que ele já tava perdendo a esperança, até que tem a dica do Vegapunk. As 2 páginas seguintes do capítulo focam aí nesse encontro do Kuma com os revolucionários e um norte definitivo pra ele em busca dessa doença, da cura pra doença da Bonnie, né. E como é bom rever os amigos e camaradas, e como é bom ver o naviozão Windgrama, que tem esse nome inspirado no iate do Fidel Castro, Grama. Esse iate, Grama, foi usado para liderar por volta de 100 revolucionários para derrubar o governo ditatorial de Fulgêncio Batista em Cuba, promovido pelo imperialismo norte-americano. Nesse encontro, Dragon explica que Ivankov e Inazuma foram capturados, mas Morley tá no navio dos revolucionários, então já existia o nível 5.5. Eu fico curioso, né? Porque foi o Morley que cavucou as coisas lá por Impel Down, e entre os níveis 5 e 6 fez a Newcomerland, o nível 5.5, em que Ivankov era a rainha e hoje Bentham, o Mr. Chu, Bon Clay, é a atual rainha, né? E, véi, esses painéis, tipo Kuma, Dragon, Belobet e Morley dividindo uma birita, esses painéis de One Piece me trazem um encanto muito grande. É aquilo que a gente falou lá no comecinho do vídeo, né? Enquanto muita gente tá louca, ávida, ensandecida pra ver Dragon lutando, e eu incluso, tá? Eu fico falando dessas coisas, né? Poderzinho, lutinha. Eu também gosto desse lado de One Piece. Eu gosto de tudo em One Piece. É que eu me ligo mais em outras coisas, em questão de retórica pra análise, né? Mas, gente, apesar de eu curtir essas coisas, o que mais me deixa com um ar de que negócio fantástico é o One Piece são esses painéis dos camaradas dividindo uma bebida. Pô, você sabe de toda a construção do personagem Kuma, do Dragon. Você sempre vê o Dragon sisudo. O cara tá tomando uma birita aqui, pô. Tá de boa. É o Slice of Life de One Piece. Só que o ângulo que o Oda escolhe, o tipo de conversa que tá rolando, que é uma conversa meio que trivial entre os truta, entre os camaradas, mas ela também avança a construção de mundo de One Piece, a ordem do acontecimento das coisas. O Dragon faz questão de dizer que Ivankov foi preso. Caramba, velho. Se conecta com o fato dele tá lá em Impel Down, tá ligado? Então, é por isso que o Oda é um exímio contador de histórias, velho. É um capítulo que não tem ação, na verdade a ação tá em elipse aqui, quando ele vai detonar o Rei Bakura, e muita gente queria, eu até falei no vídeo passado, tomara que o Kuma enfie o braço dentro do rabo do Bakura e empale ele, tá ligado? De tanto ódio que você sente pelo personagem, mas o Oda não precisa mostrar isso, velho. Saca? One Piece é muito maior do que isso. São os amigos que fazemos no meio do caminho. Belobet pede permissão para liderar o exército do leste, o posto que era da Jeanne, e o Dragon não tava querendo que ninguém liderasse o exército do leste. Aí eu fico me perguntando, e aí a hierarquia disso dentro da organização dos revolucionários, tá ligado? Mas o Dragon só deixaria alguém liderar com a benção do Kuma. E aí o Kuma permite, tá de boa. Eu até achei interessante que a Belobet, ela parece flertar com o Kuma, tem uns coraçãozinhos nos balão dela pro Kuma, então fico me perguntando, será que o Kuma conseguiu viver algumas aventuras? Eu sei que o amor da vida dele foi a Jeanne, mas vá viver, né, Kuma? Pô, de repente a Belobet queria, ele também, enfim, fiquei imaginando um headcanon aqui de uma história amorosa do Kuma com a Belobet. E nisso o Dragon fala sobre Vegapunk e faz a ponte. Eu só acho estranho que a conversa tá rolando, é o Dragon: não, mas eu queria falar com você sobre a Bonnie. Velho, é sério que eles estão conversando há um tempo e esse assunto nem foi tocado ainda, tá ligado? Porque era uma das primeiras coisas. Como é que tá a Bonnie, né? Mas bom, toca-se no assunto e o Dragon diz, vá ver esse tal de Vegapunk que tem chance alta dele curar a Bonnie. Kuma, então, promete ir até o Vegapunk e uma vez com a Bonnie curada, Kuma também promete voltar aos revolucionários. Ah, meu Deus do céu. É que a gente sabe o destino, né, do Kuma.
Chichibukai, a mente se perdendo, né? É uma morte cerebral do Kuma, mas, velho, era pra ele ter voltado pro bando, pro exército revolucionário, velho. E aí quando ele diz isso pro Dragon, o Dragon responde: vá até onde o vento te levar, meu amigo. Gente, essa batidinha no peito do Dragon e falando em vá até onde o vento te levar, pra mim é mais um tijolinho que o Oda coloca nessa construção de que o fruto do Dragon é uma logia do vento, alguma coisa, e que ele deve ter feito uns rebuliços lá em Log Town pra poder salvar o Luffy, né? O raio que caiu ali no Bug na hora que o Bug ia executar o Luffy. E o Dragon também faz questão de salvar o Luffy do Smoker também. Pô, é aquele tipo de pai que abandonou o filho, né? Mas se tá passando por um apuro, ele chegou ali. Tava por perto, né? E aí, gente, olha só o Dragon. O cara, e isso não só avaliando nesse capítulo, o cara sabe que o Kuma é um dos principais pilares do exército revolucionário. Quando o Kuma chegou, o exército da libertação vira exército revolucionário, velho. O Kuma é esse colosso de força, tem um fruto de inteligência absurdo, ágil, que permite ele viajar rápido para outros países. É o fast travel dos revolucionários. O cara deixa ele ir e ainda se movimenta o grupo dos revolucionários para achar médico. Ele finalmente faz essa ponte com o Vegapunk e você vê que a resposta dele pro Kuma é: deixa a vida me levar, a vida leva eu, vá onde o vento te levar. Tipo, é você que escolhe, cara. Eu tô aqui por você. Então, como é que pensam que esse camarada é vilão, meu amigo? O Dragon é um dos melhores personagens dessa obra também. E quando tiver o flashback dele, essa parte da marinha, de toda a decepção dele, é que a gente já viu partes do flashback do Dragon em Ohara com o Vegapunk, aqui agora dentro do flashback do Kuma, mas ele ainda vai ter um flashback pra chamar de seu, velho. E vocês vão ver que ele vai subir. É que nem o Kuma. No flashback do Kuma, todo mundo, caramba, é meu personagem preferido, tá no meu top 5, top 3. Com o Dragon vai ser a mesma coisa, viu? As 4 últimas páginas desse capítulo 1099 são sobre Vegapunk e o início do projeto pacifista. Kuma volta pra Sorbet, agora que ele tem um destino pra ir com Bonnie, um destino certo. Então ele, Bonnie, vem comigo. E a menina não parava de treinar. A Bonnie, pô, ela virou uma supernova, gente. Com 10, 12 anos de idade, a menina é um absurdo. Então, Shanks loroteiro, hein? Capítulo 1 falando pro Luffy sobre os perigos do mar. Você ainda não pode ir. Eu sei que o fruto da Bonnie permitiu ela ficar adulta, mas seu Oda! Tô de olho em você, hein? Tá querendo me enrolar, hein? Até que o Kuma e a Bonnie chegam no laboratório 08 da Divisão Científica da Marinha, um laboratório que viria a ser o que hoje é Egghead. Vemos Kuma e Vegapunk finalmente se conhecendo, um achando o corpo do outro esquisito pra caramba, mas, pô, Vegapunk aqui ganha tranquilamente no quesito de corpo bizarro, né? Que aquela cabeça de mamãe sofreu é pau. Mas ok, estamos em 2023 e nada de falar do corpo dos amiguinhos. Enquanto isso, enquanto Kuma conversa com o Vegapunk, Bonnie tá brincando com o Sentomaru, né? E aí o Vegapunk diz que pode curar a Bonnie. Previsível, mas é como a gente falou ali no início do vídeo. A contação da história encanta a gente. Sei que essa cura pra Bonnie envolve transplante de células tronco, mas é um processo muito caro e custa o preço de fazer um ciborgue. Ora, vejam só, Vegapunk, estamos entendendo o que você estava querendo fazer aqui, hein? Já mandando essas informações para tentar convencer o Kuma daquilo que o Vegapunk estava bastante curioso e interessado em fazer, né? E aí vem os exames de triagem do Kuma e o Vegapunk descobre que Kuma é um bucaneiro pelo sangue. Ele fica bastante assustado. Eu até gostei do diálogo, que tem um momento que o Vegapunk diz: mas caramba, tu sabe que eu sou do governo mundial, né? Consequentemente, o governo mundial quer te matar. Ele não tolera a tua existência. Só que o Kuma confia no Dragon. E aí o Vegapunk também diz que não sabe explicar em detalhes o porquê do sangue de um bucaneiro, o sangue do Kuma, ser tão especial.
E aí eu faço questão de pincelar novamente a teoria do Barba Negra Marshall D. Teach ser da raça do Kuma. O Marshall D. Teach também ser um bucaneiro. Eu jogo essa teoria aqui já há um bom tempo no canal, tá, pessoal? É a ideia original ao Blue, tá certo? Não é coisa copiada do Reddit para ganhar números, certo? E aí, pegando essa especulação minha, será que o Barba Negra, ele pode comer mais de um fruto, talvez até mais de 2 frutos, não por conta de ter 3 corações, mas por conta de algum fator presente no sangue da raça da qual ele faz parte? É aí que chegamos numa parte em que o Vegapunk é bastante controverso. A gente gosta do Vegapunk de cara pelo character design dele, pelas escolhas recentes dele em Egghead, mas é muito esquisito toda a trajetória do Vegapunk. Você vê da maneira como ele conversa com o Dragon, aqui também nesse momento com o Kuma, né? Porque, vamos lá, ele faz um pedido pro Kuma. Ó, eu posso curar a Bonnie, mas eu quero te clonar. Eu quero te clonar pro meu projeto de soldados clonados. E Vegapunk basicamente explica tudo o que a gente já sabe sobre os pacifistas. Só que o Vegapunk, nesse momento, ele percebe o objetivo do projeto dele como algo do tipo, pô, o fim de tudo isso aqui vai ser proteger os fracos e oprimidos. Só que aí é que tá a parte controversa. Como é que o homem mais inteligente do mundo não tem malícia pra ver que ele vai estar entregando uma arma absurda na mão dos milico? Tá ligado? A galera da comunidade, no meio da live da leitura dublada, levantou esse ponto. Então como é que ele é tão inteligente e não tem malícia? Ou será que ele teve? Ele faz umas carinhas pro Kuma nesse capítulo, né? É que você não tem dinheiro, né? Então, eu acredito que é o seguinte. Eu acho que rola uma negligência por parte do Vegapunk, uma negligência meio que proposital, né? Ele não tá ligando muito para as consequências que pode ter. Porque o que ele se concentra mais é na curiosidade dele, a pulsão dele por pesquisar, fazer alguma descoberta. Mas isso foi inconsequente demais. Ele, como um cara mega inteligente do jeito que é, o fruto que ele comeu, o tamanho da cabeça do cara, porque a gente falou. Eu sei que não pode falar do corpo dos amiguinhos, mas o Vegapunk é a exceção. Pô, o cara, ele deveria ter essa percepção, né? Ele não conhece o governo mundial, pelo amor de Deus. E aí, mesmo se Jay Garcia Saturn não tivesse metido o dedo nessa história toda, já seria problemático. E olha só, o astro ancião está secretamente ouvindo toda a conversa. Ele tá com um Dendemushi preto que grampeia, né? Então o Saturno, ele tá espionando. Ele tem um canal direto ali, de uma via só, para ele tá monitorando, quando ele quisesse, as coisas que acontecem em Egghead. Nesse momento aqui ainda era Laboratório 08. E eu não acredito que ele só tinha conhecimento do que estava rolando lá quando ele ia ver, quando ele usava o Dendemushi preto. Não. Você vê que alguém se comunica com o Saturno, né? Então ele tem uma equipe vigiando os passos do Vegapunk em Egghead, trazendo relatórios pra ele. Ó, tá rolando isso, rolou essa conversa. E aí o Saturno diz que o Vegapunk não sabe aproveitar as oportunidades. E aí o véi tá focando tanto. É ele que aparece em God Valley. É ele que aparece 2 vezes nesse capítulo em momentos diferentes. Aí eu fico, véi, se esse cara for o pai da Bonnie, responsável pelo sequestro da Jeanne e a morte do Kuma, né? Porque o Kuma tá aí vivo, mas não é mais o Kuma. Nem reconheceu Ivankov e Marineford, por exemplo. Então, velho, se for o Saturno, velho, o ódio que nascerá dentro de mim vai ser estratosférico. Eu acho que eu posso até treinar com o mestre do Ikki. Odeie, Matheus! Odeie tudo! Esmeralda! O Kuma até diz, né, que, pô, pra salvar a Bonnie eu faria um contrato com o diabo até, velho. E aí o Vegapunk chama ele de santo e o Kuma, não, santo nada, pô, eu sou só um pacifista. Eu quero o bem das pessoas. E aí o Vegapunk disse que aquele será o nome do projeto dos clones. Muito legal, né, ver como
nasceu aí a ideia do nome e tudo mais, e que venha o capítulo 1100. Algumas pessoas estão esperando algo grandioso no 1100. Não é sempre que temos um capítulo de centena, com o número redondinho, que acontece algo, tá, gente? Eu acho que o Oda ele só organiza algumas coisas, eu acho que deve ser o final do flashback, por exemplo, mas vai ter uns capítulos de Egghead ainda. Eu acho que é lá pelo 1109, 1110 que deve começar um próximo arco. E ó, se você chegou até aqui, digita nos comentários, eu sou o clone do Kuma. Os comentários eles são sujeitos à aprovação. Então a galera da moderação da equipe All Blue vai ler os comentários e aqueles que merecem vão estar liberados, tá certo? Porque sempre vem, né, os babaca pra falar alguma coisa, pra taxar o Matheus de tirano, né? Mas, enfim, velho, temos 11 anos de estrada, né? Com escolhas fantásticas e incríveis conquistas. Então, né? Quem é que vai me definir? Quem é que vai definir você? Lembra disso, reflete, paz aí no seu coração e na sua vida. E um beijo.